Durante muitos anos, nos perguntamos o que seria a performance ameríndia. As informações básicas são sensacionalizadas pela mídia, que apresentam de forma caricata o chamado índio brasileiro, como algo do passado, deslocado na cidade, ou aquele que vive isolado na floresta, longe do contato com o não-índio, comumente chamado de branco, ou ainda o índio carnavalizado. Mas ao entrarmos em contato direto com as populações indígenas do Brasil e das Américas, uma nova percepção é necessária. São tradições milenares em embate com sucessivas invasões e contágios, saques, genocídios em grande escala ao longo de séculos. Portanto, não existe uma única performance indígena, mas uma considerável diversidade de etnias, línguas, costumes, rituais e comportamentos expressivos. Logo aqui, mostraremos apenas um pequeno recorte, um começo de trilha, na esperança de que outros pesquisadores se apaixonem pela luta e pela sabedoria e beleza dos povos indígenas. Eu percebi que seria impossível fazer um vídeo sobre as performances indígenas do Brasil. A não ser que eu convidasse várias pessoas que pudessem me ajudar a trazer essas várias vozes, essas várias maneiras de pensar, de sentir. Então eu convoquei 2 pesquisadores, convoquei 2 cineastas e convoquei 2 indígenas. E acredito que assim é possível ter uma ideia dos processos de memória indígena, dos processos da afirmação das identidades e, finalmente, as suas performances. O antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que tem aquela frase que eu acho maravilhosa, que diz: no Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. O que significa isso? Isso não é apenas um jogo de palavras. É que não é o índio que tem que provar que é índio. Quem não é índio, se quiser que tente provar que não é índio. Eu não uso a palavra indígena, não uso a palavra índio, não uso a palavra índia, indigenista, muito menos, porque todas as políticas indigenistas foram políticas de aculturação. Sim. Modernas, sim, depois da colonização. Eu não posso compactuar com isso. Eles têm mais tempo de contato do que muitas outras tribos, já foram quase extintos, já foram isolados do governo, entregues à própria sorte, mas eles têm essa superação pela cultura que eles preservam e pelo riso. Olhando de fora é muito bonito, entendeu? Mas a vida deles é muito dura. Eles não têm dinheiro para nada, entendeu? Eles não têm comida às vezes, entendeu? Então, assim, os índios são a escória da sociedade brasileira. Acho que, entendeu? Infelizmente, assim, no Brasil, assim, como a gente não tem incentivo à cultura nenhuma, os índios são o último da fila. Eu tive que me adequar a várias coisas, de usar roupa, usar calçado. Para eles, eu falando boa tarde, eu estava deixando de ser ignorante. Eu estava sendo agora uma pessoa educada. Do que eu aprendi assim por causa do meu tio, porque o meu tio brincava também, né? Dentro de eu pequeno. Dentro de eu pequeno ele ia brincar, assim depois da corrida do toro de batata, para brincar no meio do pátio, né? No redor do fogo. Ele brincava e ele botava eu também para acompanhar e brincar também, né? Durante uma década, trabalhei aqui como jornalista freelancer e como câmera, fazendo matérias para a televisão. Por trás da câmera, assisti a algumas das sociedades indígenas mais remotas do mundo, entrando em contato com aquilo que nós chamamos civilização. Muitos foram os encontros entre europeus e indígenas nas Américas desde o começo da conquista. Muitas imagens foram produzidas aleatoriamente sobre esses encontros. Elas mostram uma diversidade de rituais considerados então exóticos,
extravagantes e incompreensíveis para o senso racional e a fé cristã dos chamados brancos invasores. Nelas, a imagem do nativo oscila entre o canibal possuído pelo demônio e o puro e idealizado bom selvagem. Nós tínhamos aqui no Brasil, segundo a escola de Berkeley, na Califórnia, nós tínhamos aproximadamente em 1500 cerca de 10 milhões de índios vivendo no atual território, que é o território brasileiro. E ocorreu, nesses 400 anos, o que os demógrafos da escola de Berkeley chamam a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. Nunca um continente, ele não se refere só ao Brasil, mas à América, nunca um continente foi esvaziado com tanta violência e com tanta rapidez como o continente americano. Apesar de morar aqui no Acre, que todo mundo lá fora, que vive lá fora, pensa que o Acre aqui só tem onça e índio, né? Menos de 200 anos atrás, há 150 anos atrás, quando vier aqui só era habitado só nós indígenas. Tinha centenas, ou talvez até milhares de índios aqui no Acre. Isso há 200 anos atrás. Quando vieram os primeiros nordestinos senegalistas que vieram em busca da borracha para cá. Eles vieram que na época a borracha era um dos maiores joias preciosas, né? Para fazer tudo, né? Fazer tudo. Então houve um conflito muito grande. Numa das minhas primeiras viagens para a Amazônia, eu fiz uma reportagem sobre a maior corrida ao ouro que já aconteceu em terras indígenas. Aqui no noroeste da Amazônia, 9.000 índios Yanomami estavam sendo dizimados por 45.000 garimpeiros. Para conhecer de perto essa situação delicada, eu tive que viajar clandestinamente num dos aviões de carga usado pelos exploradores de ouro. Esses e outros homens tinham violado a lei brasileira, invadindo terras indígenas. Em 2 anos, eles tinham estabelecido uma sociedade com leis próprias, numa das regiões mais remotas do Brasil. A Amazônia está sendo devastada, eliminada a floresta amazônica. Um dos mais preciosos e valiosos da biodiversidade se encontra hoje no nosso estado, no Amazonas, essa região aqui, que está sendo exterminado pelos grandes latifundiários e fazendeiros, criação de gado. E futuramente está vindo a soja para cá também. Bila ka plura ri tal me hot to me pa ne ko me ben da me khin ko ka ti da nai ko me ben do khin ne me pa me chwa am be hu ya he cha ma pe da pa ma mo hi ro pe da so ma me tum ya he cha cha ben pe na me ka me panggil ti me pa pam ye ka men do mo ne ke ti ta la ka tong kri do hai ti tal me hi ya he cha ti pe la me ka pen ku la ya he mo ha tu chai da kam i ka ton ka te da ka bul mo ka mangal te cái khác tươi mắm bò ho cà ma to mo khni mơ gà plo khạc gà chu
Anai ben pianyi kse bi da ye mai ben abu ile da ye perak teh mak no me boguna rak teh tap to par ne la kuli dak tu amla de hanya mora do mak teh hok pia plul ma sidat kamla bu ipa nek kuli kita di tam kon hukna le ma tapi da no beda kita ma kula kumaro kle nek kula bu ipa kene me hita na mona le kene bo ton ne goswel nyum ta na mona hok guli Ahin pelatan pergi klit, pelatan di takut klit, porque dan mereka sudah dah melu, melu. Dah kemana Kuala Lumpur le mah, mas kau kati dah kau keluar le, yang pergi le aku klit dah ye, pemilik pergi dah ye. Ini nama ni dah ulah boleh pamek gula, nama kuku nama tu her, lama mek her, antok Vietnam ku ne, okay, Vietnam ni dah kan le kuku ne mamek gula ne kuku pen lama. Em 1988, filmei o líder seringueiro Chico Mendes. Ele era entre os poucos que estava arriscando a vida por denunciar a destruição da floresta amazônica. Mas 3 semanas depois dessas filmagens, ele foi assassinado por criadores de gado. O assassinato repercutiu mundialmente e atraiu a atenção da mídia internacional. De repente, o mundo inteiro começou a prestar atenção nos povos que vivem na floresta amazônica. Dois meses depois do assassinato de Chico Mendes, fiz uma matéria sobre o protesto dos índios na cidade de Altamira. Lá presenciei a formação de uma nova aliança entre os índios e ecologistas. De repente, eu tive que começar a me preocupar com as câmeras de outras pessoas. Havia se iniciado um novo capítulo na história para salvar a floresta amazônica. Representantes de 24 sociedades indígenas diferentes estavam aqui para protestar contra um plano do governo para construir barragens hidroelétricas dentro das terras indígenas. O projeto esperava financiamento do Banco Mundial e inundaria uma enorme área da floresta amazônica, habitada por 12 grupos indígenas. Ao contrário dos Yanomami, os índios Kayapó que organizaram esse encontro vinham mantendo contato com a sociedade brasileira há mais de 5 décadas. O alvo do protesto era José Antônio Lopes, um engenheiro contratado pelo governo para o projeto da barragem. O governo, ele deixou de estar presente em várias áreas indígenas. Quando as missões católicas, evangélicas chegaram até lá, devido à ausência da União. E mais tarde eles se tornaram aliados do governo, se tornaram potência. A presença das Forças Armadas chegaram muito mais na época da construção da Transamazônica, da década de 70. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. A Transamazônica foi uma das piores projetos que o governo criou para os povos indígenas, que foi atravessando aldeias, reservas. Então nós não tínhamos defesa. Em fevereiro de 1970, o ato de tortura no Pau de Arara foi assumido publicamente em um desfile pela Polícia Militar de Belo Horizonte. Isso aconteceu na cerimônia de encerramento do curso de formação da Guarda Rural Indígena. O processo de colonização da Amazônia, implantado pela ditadura militar, esbarrava sempre na resistência indígena e o seu consequente extermínio. A imprensa estrangeira noticiando. O governo militar decidiu então criar uma guarda rural indígena, como uma nova estratégia. Os próprios indígenas passariam a ser os encarregados da repressão.
3 anos depois de sua criação, a FUNAI faz uma avaliação e nota que a Guarda Rural passou a fazer tudo o que os soldados e policiais sempre fizeram com os indígenas: todo tipo de violência e abuso. Aquilo era um prédio da nobreza do século XIX, que foi construído passando para o Ministério da Agricultura nos anos 50, o Daci Ribeiro, 1950 e pouco. O Daci Ribeiro e a Berta Ribeiro tinham na sua casa, estava entulhada de objetos de arte indígena que eles tinham recolhido nas suas andanças. E o Daci resolveu criar um Museu do Índio, tirar da casa dele para colocar em exposição pública. Aí reza a lenda que ele chegou, o prédio estava desocupado, ele meteu o pé na porta, abriu, mandou pintar, entrou, aqui é o Museu do Índio. Reza a lenda também, eu não vi a documentação, de que ele teria sido processado por invasão de um prédio público. Só que reza a lenda também que o Daci era assessor do Marechal Rondon, Marechal. E aí o Marechal impediu isso, e aí ficou o Museu do Índio aí, até depois da ditadura, que aí eles pegaram aquele prédio na Rua das Palmeiras, que era do ISEB, que foi reprimido, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e cederam então para o Museu do Índio, que se instalou lá. E esse prédio ficou abandonado. Olha, isso é a incúria do Estado brasileiro, pô, incapaz de manter um prédio histórico. E o prédio começou a cair, a cair, a cair. E aí os índios fizeram uma reunião aqui na UERJ, uma assembleia, e decidiram ocupar o prédio. Então vimos aquele espaço, o antigo Museu do Índio, então resolvemos entrar. E aqui que a gente vai trabalhar. Ficamos lá quase 7 anos, discutindo sobre a questão de educação, a questão da visibilidade, a questão de saúde, mostrar a cultura dos povos indígenas. Então começamos a juntar a sociedade carioca, sociedade nacional até internacional. Ganhamos essa visibilidade. Começamos a discutir sobre esse Conselho Estadual de Direitos Indígenas. O governador Sérgio Cabral, então governador, ele estava com todo o poder, e ele começa a cair aí, porque ele decidiu, para a Copa do Mundo, ele decidiu pôr abaixo o prédio para fazer o estacionamento para o Maracanã. Aí os índios resistiram. Aí o pau cantou e os índios conseguiram aliados na sociedade carioca. O pessoal todo se uniu e passou a lutar. E aí passou a ganhar um espaço na televisão. E se hoje esse prédio está aí, nós devemos aos índios, que conseguiram impedir que se derrubasse. Eu acho que a aldeia Maracanã teve uma importância histórica muito grande, porque chamou a atenção para a presença dos índios no Rio de Janeiro. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, existe falante de mais de 50 línguas indígenas. Elas não são faladas, porque o Carlos Tucano, por exemplo, vai falar tucano com quem? Não é só quando vem um tucano de lá, mas ele é um índio tucano que mora no Rio de Janeiro e que fala tucano. Porque quando eu estudei a letra, eu tive que estudar em regime interno. 8 meses no colégio dos missionários salesianos e 4 meses na aldeia, com meus pais, com meus avós e com demais comunidades. Então isso me despertou um dia, devido a essa chegada dos missionários, que eles eram a maioria europeus. Europeus de onde? Da Itália, Espanha, Alemanha e outros lugares. Então nós tivemos assim mais ou menos tipicamente a educação europeia, que nos ensinaram a dizer
com licença, pois não, obrigado, dê licença. Então isso foi uma luta muito grande, uma dificuldade, uma barreira que a gente estava passando de sermos construídos como cidadãos. O que é cidadão? Cidadão brasileiro, não índio. Índio, para eles, era a questão de ser atrasado. Atrasado no sentido de que, na visão deles, nós éramos culturalmente atrasados, economicamente pobres. Porque a gente vivia em coletividade, não individual. Do ponto de vista da história, a produção historiográfica mostra que o indígena, ou o índio, ou a Índia, é todo e qualquer outro que foi colonizado, ou que está em processo de colonização. Então, isso é independente do território geográfico onde ele está. Então, esse indígena pode ser africano, ele pode ser indiano, da Índia. Faz parte da gramática colonial atribuir este outro como indígena. E nós vamos ter decorrência disso no Brasil. O índio não é só aquele que está sendo colonizado. O que é muito interessante é que os africanos deveriam ser índios, não é verdade? E não são. Então, no caso brasileiro, há uma especificidade muito interessante. Houve uma separação clara entre negros e índios. Na verdade, os negros e índios são índios, do ponto de vista do linguajar, da gramática colonial. Qual o problema dessa terminologia, para mim, até hoje, e que está muito presente ainda no imaginário coletivo? É que esse índio não era só o colonizado. Esse índio é o selvagem. E o selvagem não é aquele que age com a selva. Portanto, não é uma denominação respeitosa. É o contrário. Ela tem um significado pejorativo, é aquele que é incivilizado. É aquele que não é ordeiro. É aquele que não tem elemento societário. Ele não tem organização societal. O que não é verdade. Essas comunidades e os trabalhos historiográficos e antropológicos que foram feitos por diferentes brasileiros e estrangeiros mostram que essas sociedades são organizadas. Elas têm não só normas para estabelecer a filiação, a posteridade é organizada a partir de princípios onde tal grupo pode ter casamento com outro grupo, porque você tem não só uma organização da sociedade, dos poderes dentro dessa sociedade, mas você também tem todo o cuidado genético em relação às doenças que seriam evitadas. Então, eles têm esse conhecimento não é um conhecimento científico, do ponto de vista estabelecido, sistematizado, é um conhecimento ancestral que é passado de geração em geração, e eles então sabiam se organizar dessa forma. Em suas andanças pelas terras Yanomami, o cineasta Geoffrey O'Connor encontra uma missionária norte-americana que, mesmo trabalhando em um ambulatório de assistência médica aos indígenas da região, no meio da selva, e dispondo de remédios adequados, quando enferma, ela prefere ser tratada por um pajé Yanomami. A irmã Florência, que é enfermeira, tinha se convertido ao pajé local. Ele tratava de seus resfriados, dores de cabeça e de um caso de malária contraída recentemente. What has been your experience with shamanism? Well, the experience that I have is that every time I ask them to do some shamanism for me, they do it and I feel well, better, the headache or other things.
A aceitação dos hábitos dos Yanomami era mais do que um simples meio de obter a confiança dos índios. Os Yanomami ofereciam aos missionários a possibilidade de escapar de sua própria cultura, de descobrir a sabedoria de um outro modo de vida. Porque nós éramos invisíveis. Como invisíveis? Nós não tínhamos corpo físico. Então, nós viemos navegando nas profundezas do Lago do Leite, que as pessoas chamam de mar, rios grandes. Então, a olho nu, a embarcação era cobra gigante, com forma de que ele estava navegando. E sem ser, seria uma embarcação, uma casa. Então, conforme ele ia emergindo, surgindo para a terra, esse invisível descia, desembarcava dessa embarcação da cobra gigante, dessa navegação do barco gigante. Quando ele tocava no chão, ele ganhava esse corpo físico, ganhava a língua, ganhava a patente de chefe. Aí vinha tios, sobrinhos, netos, filhos. Assim foi se povoando ao longo do rio Amazonas, do rio Negro, do rio Solimões. Então, baseado nessa questão, nesse sentido, os grandes sábios, eles vão te curar o que eu chamei de doenças físicas, doenças espirituais. Então, eles são detentores desse dom de saber, dom de prever. O que é uma dor de cabeça? O que é dor no teu corpo? Que você não vê. Então, esse líder espiritual, que na língua tucano se chama Yai. Em outras palavras, em Tupi-Guarani, que eles deram o nome de pajé. Então, o pajé é o detentor dessa sabedoria. Então, ele prevê o que vai acontecer. Ele é que faz toda a segurança da comunidade. Então, tudo essas questões de conhecimento que foi ignorado pela cultura ocidental, dizendo que aquilo não era coisa de pessoas, não era coisa da ciência, era coisa errada, coisa ruim, coisa satânica. Então, assim começaram a ser banidos os grandes Yai, pajés. O grande guerreiro, o grande... Esses índios, ao longo desses 5 séculos, mudaram como qualquer cultura mudou. Não é? Os ruralistas costumam dizer que só é índio quem está de tanga no meio do mato. Esse é o índio autêntico. Diante de índios que usam gravadores, que usam relógios, etc., eles dizem não. Eles não são índios autênticos, porque eles adotaram outros costumes, inclusive estão falando português. Bom, com esse critério, nós podemos dizer que o Cristiano Ronaldo não é português, porque ele não fala nem se veste como Pedro Álvares Cabral. Aí disse, não, mas ele é um português autêntico. É porque nesses 5 séculos a cultura portuguesa mudou. Bom, se a cultura portuguesa mudou, a inglesa, a americana, a brasileira, todas mudaram, por que congelar a imagem do índio? Até hoje, eu não sabia que os habitantes das grandes cidades tinham conhecimento sobre os povos indígenas, mas não, eles desconhecem. Quando você fala que você é índio, ele faz a ligação do índio que está na revista, o índio que está na televisão, cheio de pena, cheio de pintura, cheio de colar. Esse é o índio. Agora, quando você chega assim, não é índio.
esse daí está passando de alguma coisa, de dizer que é índio, mas não é índio. E quando você aparece com características dos povos indígenas da tua cultura, não, isso aí não é índio não, isso aí é falsificado. O censo do IBGE de 2010 sinaliza para a presença de, eu acho que é 17 ou 18 mil índios declarados, autodeclarados índios, na cidade do Rio de Janeiro, e que estão invisíveis, porque a gente não vê. E a gente não vê porque a gente só vê quem parece índio. Quem é índio, mas não parece índio, a gente não vê. E os índios não vão andar no metrô de cocar, de tanga, que não tem sentido. Eles, às vezes, colocam quando vão aparecer na televisão. Porque eu entrevistei um cacique, um cacique Guarani, que vinha para uma entrevista comigo na televisão. Ele veio com um cocar maravilhoso, que era um cocar do Xingu, que não tem nada a ver com os Guarani. Aí eu disse, mas esse cocar não é Guarani. Ele disse, não é, mas é lindo. Ele disse, e eles só vão me ver como índio se eu botar esse negócio aí. Se eu não botar, eles não veem. Então eu boto, não tem problema, né? De se fantasiar um pouco para o imaginário do brasileiro, etc., e até para ter uma certa credibilidade. Para a gente saber mais sobre a Bienal de Cinema Indígena, nós recebemos aqui no estúdio o diretor de um dos documentários, o Nilson Tuan Unicuim. Nilson Tuan Unicuim. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado. Nilson, começa contando sobre você. A gente estava conversando, você é do Acre, é de uma aldeia do Acre. Conta pra gente qual é a aldeia, e a gente estava falando sobre o seu cocar também, que é de uma riqueza imensa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A urbanização de hoje, o processo acelerado do capitalismo que está colocado para hoje, afeta mais frequentemente não só as cidades, como os territórios tradicionais. Sim, claro. Então, o que nós chamamos hoje de povos isolados ou comunidades isoladas, né, a gente nem usa tanto mais o conceito de etnia, porque as etnias foram tão dizimadas que restaram comunidades, às vezes não restam nem povos. Porque eles mesmos se misturam. Então, às vezes há povo, às vezes há uma possibilidade de trabalhar com a questão da etnia, às vezes não dá. É preciso trabalhar com o conceito de comunidade, veja. Já é uma restrição do impacto das políticas de desenvolvimento do tempo velho ao tempo de hoje. Sim. Hoje, tanto os ameríndios quanto os afrodescendentes no Brasil ou fora estão muito próximos aos recursos de comunicação à distância. Então a preocupação hoje da última geração da minha, do início da década de 60 é isso. Eu ainda, com meus 58 anos, eu domino a minha língua. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. A nova geração, um exemplo, de 70, 80, nem sabe mais de onde eles vieram. Então eles aprenderam a escrever. Hoje a tecnologia, eu não sou contra a tecnologia. O índio tem que acompanhar a tecnologia. Senão, se ele não adequar, se não equilibrar o conhecimento dos dois mundos, vai se perder tudo. Índios Online é uma mídia livre, indígena, um espaço virtual onde participam índios do Brasil inteiro, né, para contar suas histórias, fazer denúncias, se articular em rede. Tem havido uma emergência de grupos que antes não eram considerados indígenas e que tinham a sua indianidade camuflada. É o caso, por exemplo, no Nordeste, dos índios Canindé. Eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina para os índios Canindé. Os índios têm um museu que se chama Museu do Cacique Sotero. Como é que começou esse museu? O cacique Sotero era menino, nos anos 40, início dos anos 50, e cavando o quintal da casa, ele descobriu a peça de cerâmica. Correu e disse para a mãe dele, olha o que tem lá no quintal. Ele disse, menino, esconde isso, pelo amor de Deus. Ele disse, por quê? Ele disse, porque isso é nosso, nós somos índios. Mas ninguém pode saber, porque senão vão dar porrada na gente. Porque
O governo do Ceará, em 1860 e pouco, decretou que não havia mais índio no Ceará. E o Ceará estava cheio de índio. Não tem mais índio no Ceará, pode entrar nas terras, etc. E começar uma repressão muito grande aos índios que camuflaram a sua identidade. Quando veio a Constituição de 88, os índios perceberam que era interessante reassumir aquela identidade que estava camuflada. Aí os candidatos disseram, não, nós somos índios. Entraram com processo na justiça lá, da FUNAI, houve contestação, não sei quantos são índios, não são. O juiz disse, cadê a língua de vocês? Porque se alguém fala uma língua indígena, não tem discussão, ele é índio, porque ninguém que não é índio fala uma língua indígena comunitariamente. Ele disse, não, roubaram a nossa língua, a gente só fala português. Aí perguntaram, e o toré? Vocês dançam o toré? Porque o toré é uma dança do Nordeste, dos índios do Nordeste, que serve para diferenciar um ritual, que serve para diferenciar os índios da população rural. Os índios dançam toré. Só que os canidés não dançavam toré. Aí disse, não, a gente não dança toré. Precisa? Porque se for preciso, a gente aprende. Qual é o problema? A gente aprende o toré. Se para nos reconhecer como índio é preciso dançar, a gente aprende o toré. Mostrando um pouco que eles tinham aquela noção que a identidade é um processo de construção e de invenção no seu melhor sentido. Aí, aí os caras disseram, mas como é que vocês provam então que vocês são índios? Quer uma prova? Vem cá. Levou os caras para o museu, porque desde que ele descobriu essa peça, ele começou a extrair peças. Tinha mais de 400 peças lá no museu. E aí ele disse, está aqui. Nós somos candidatos, está aqui o museu. E aí o museu, isso foi uma coisa muito bonita, porque o museu feito pelos índios, com a memória deles estilhaçada ali, subterrânea, etc. O museu serviu para reafirmar, e eles foram reconhecidos. Então aí os canidés, firmes e fortes. Como o Museu do Índio tem um gigantesco acervo de milhares de documentos, microfilmes, escritos, livros, então eu comecei a entender sobre Marechal Rondon. Eu não sabia que ele andou até nossas regiões, instalando essa tal de correios telegráficos. No Museu do Índio também encontrei de alguns antropólogos europeus. Inclusive quem andou na nossa região foi o alemão chamado Koch Grumber. No começo do século XX, foram os indigenistas, etnógrafos e antropólogos que se embrenharam nas florestas brasileiras buscando os primeiros contatos com grupos isolados. Para nós, o mais célebre de todos foi o alemão Theodor Grumberg, pois não somente recolheu imagens impressionantes dos indígenas da Amazônia, Roraima e parte da Venezuela. Foi nesta viagem entre 1911 e 1913 que Grumberg gravou as mitologias de Macunaíma a partir do relato de um Macuxi e um Taulipang. Muitos anos após a sua publicação, serviu para Mário de Andrade criar o célebre Macunaíma, o herói sem nenhum caráter.
Em maio e junho de 1976, Odin Titer excursionou na fronteira da Venezuela com o Brasil e encontrou o povo Yanomami. O registro deste momento está no filme O Teatro Encontro Ritual e mostra a chegada do grupo de atores na aldeia. E a partir daí podemos ver uma série de trocas. O Odin apresenta fragmentos de seu espetáculo, enquanto os indígenas respondem com encenações de guerra. Ao final, um pajé contador de histórias encena o mito primordial de sua tribo, a tartaruga e a onça. A onça estava rondando a aldeia e o pajé pede a ajuda da tartaruga, indicando que deve atacar o pescoço da onça, seu ponto vulnerável. Depois de uma longa luta, a tartaruga consegue matar a onça, mas um tempo depois, o pajé morre atormentado pelo espírito da onça. Eu já tinha uma relação, acho que de uns 8 anos já com os Craô. Quando eles me procuraram, a gente já tinha feito algumas coisas, já tinha colocado eles dentro de um teatro, que eles tinham muita vontade de se apresentar num teatro. Quando eles me procuraram, eles estavam num movimento de recuperação da cultura. Eles tinham perdido sementes antigas, sementes ancestrais que eles conheciam, né? Sementes crioulas, sementes extremamente adaptadas ao cerrado, de raízes, batatas, milhos. Quando o governo os colocou para plantar arroz para exportação, e nesse momento eles estavam recuperando, querendo recuperar tudo isso, tanto cultura quanto essas sementes ancestrais. E dentre os vários temas que eram riquíssimos, a música, a pintura, não tinha como você não falar você falar só de um tema. Mas um tema que me era caro e que para eles também era muito importante, a gente em conjunto decidiu que era o Rotuá com princípio, que era o palhaço sagrado. Que não existia registro disso. Assim, quando meu tio morreu e botou eu já num lugar que não é para perder mesmo nossa cultura dentro da comunidade dos Craô, nós temos que manter isso aí toda a vida e sempre, né? Eu já tenho um neto meu, já está um rapazão grande, ele brinca também comigo. Na verdade, a gente sabia o que a gente queria mostrar, que era o Rotuá, mas a gente não tinha roteiro certo. A gente não quis nem fazer um roteiro muito amarrado, porque com os índios você tem que estar meio no tempo deles, assim, né? Então, e a experiência foi muito legal, porque a gente vê como, primeira coisa, como o riso é importante, o humor é importante numa sociedade, né? A gente vê isso aí, até foi o Suassuna falou com a gente uma vez, assim, que nem ele conhecia isso, ele que é um estudioso do teatro, do humor, assim, entendeu? Através da antiguidade, ele não sabia dessa história que era, vamos dizer assim, quase pré-histórico, assim. Mi do him beda nekura baby ten puli da wul de mo pela mo yoti ta la man po gun na po mo jam po ka hu da ji gun na de la ma puli da kam la ku tam po da ji da ka hu da ji no de kwal tan na mre na vi ka tom nam hala ka to na ma ka me tom chu be man ha ka me bu pu ai pin a me ku pa no kom se me tom chwa mo wa me tôm xóa một vậy, ra mà muốn có khâu là vụ chi đồ mà nhìn cái này con gà hớt tay có mà cụ tôi gầy bên
cụ con cả bóc một tay của một cụ tôi cả ít tiền ra một mơ hơ thì khẩn tôm nhầm hà ra để mày nạp à mơ để ra để mày tôm xuống mẹ mà rồi mẹ bù pun chôm bè thì ta bù chết mới khẩn tôm thì ta bù chết mà nhầm hà hệ làm tạ nào pa chăm mà để nè bù mọ khá cho mẹ tạ nè mày bù pun nà mà qua khá mà nhà nè khẩn tômกูรับปีมาเปียกัดโตไม่ปันเกจิหนอปุยอะไรที่คำหัวแต่กูจะเป็นกัดโตเป็นกูเต้นไม่มวยแต่นาเรียนบุเรนกูเป็นกูเต้นเคลียร์หูปาน้ำแบบคลีแต่มาไม่ปุยเป็นกูเต้นไม่หักครั้งกูเต้นปล่อยชุดในใจดีต้นหูชาในใจดีชามเนี่ยกูเต้นหัวเกลียในใจชามครุในใจชามเป็นเนี่ยกูเต้นเมกมอนแบบมากูเตะเมกปีหูชวดเตะพอลอยากเข็ดแต่แกมันไม่หูชวดแต่แกมาโอ้ช่วยได้คุณอาเฮิร์กว่าก็มีบุกี้คุณอาเฮิร์กมันคลอดีแบบนี้คลอเนี่ยแม่ครูในก่อนมันจะหอยจ้าจะคุกอาเป๊ะนี่ละดาปื้มหิควาตุยดาวดาปื้มหิควาตุยดาวดาเนี่ยหอยดาวดาเนี่ยพอกูแค่นี้ดาวหักแต่หยาคุกตะกุยนัวมาหักพี่พอกูแค่เบื่อครับแม่กูแค่หาปะเตียไม่ยุ่งเนื้อเนี่ยลำปะติ๊กแต่เนี่ยพวกกี้ติ๊กเนี่ยเตียเนี่ยโคตรก็ไม่ปะติ๊กแต่เนี่ยไม่ก็เป็นตัวปลาอีตาไม่ไปยอคุยละเขียนละหัวละคำตัวหัดโชว์เนี่ยละหัวเตะละวันนี้จะหอยดามาแต่นี่คลอยดามกูน่าคลอกมาปิดยำแต่นี่ก็วันนี้จะหอยดามาละเขียนยอคุณเธอมาละเตะนี่จะพบละมันขาปิดดามาละเขียนยอคุณเธอมาทำกุ้งคำตัวหัดโชว์กันดานั่นละประเดี๋ยวตัวหัดฮิตูเนี่ยตัวตุลามันด่ามันด่าเนี่ยช่วยมาอยู่มาไปเคยมีประสบหน้าเลยนะเลยพูดในได้ยินมาบู Na minha pesquisa de palhaçaria, uma das pessoas que eu conheci foi o Ricardo Pussetti, do Lume de Campinas, que tem uma pesquisa de clown muito bacana, que me atraiu mais ele, dentre tantos palhaços que eu conheci, por ser um palhaço não verborrágico, que não tem uma verborragia política, que eu achava que por eu conhecer a tribo e conhecendo a delicadeza, né, do Ricardo, eu percebi que ele podia ter uma integração e ter um jogo bom. Na verdade, quando tinha esse roteiro, eu propus a Letícia da gente fazer uma provocação. Então a gente falou, vamos levar um palhaço ocidental. E a gente deixou esse palhaço disfarçado como técnico durante quase toda a nossa filmagem, até todo mundo da aldeia ficar mais à vontade com toda a equipe. E aí a gente, no último dia, ele se caracterizou como palhaço e a gente fez ele entrar pela mata, assim, entendeu? Ele chegar pela mata, assim, com uma mala, como se fosse um viajante, e para ver, assim, a gente ver a reação das crianças, das pessoas, entendeu? Então foi muito legal, porque parecia um outro ser da floresta que chegou, entendeu? Assim, eles não entendiam muito, mas sabiam que era alguém da nossa equipe, mas não, assim, foi uma coisa incrível, assim.
Através do Rotuá, né, eles queriam dizer muitas coisas que eles têm, que eles sofrem, né, porque a presença do palhaço ela não é alienante, ela, ao contrário, ela é transcendente, de sublimação, então ela é de um contato profundo com a diversidade, com a dificuldade, com a dor, com a tristeza. Na festa da batata, nessa festa, eles discutem muitas questões políticas, eles falam dos problemas, eles lamentam das coisas também. Eles têm uma peregrinação que antecede a apresentação do Rotuá na aldeia, que é uma via sacra real. E é um canto meio lamentoso também, mas é um canto de resistência, de resiliência, de continuar a caminhada. Vamos lá, continuar a caminhada. E no fim tem a sublimação pelo riso de todas as dificuldades. É a última coisa. Desde os primeiros contatos, é possível perceber formas teatrais das antigas civilizações ameríndias por meio de relatos dos primeiros conquistadores, dos testemunhos de padres que recolheram estes materiais, talvez para descobrir a melhor maneira de eliminá-las. Mas muitas delas resistiram e estão vivas até hoje. Em suas várias frentes de luta contra o invasor, os indígenas sempre cuidaram de preservar suas tradições, como processos de identidade, apresentando-as por meio de músicas, danças, cantos, narrativas épicas, sempre com uma riqueza de arranjos visuais e pinturas corporais. Em muitos casos, notamos ainda a proposta de encenação de um drama próprio, a que temos chamado de outro teatro, para distinguir das formas eurocêntricas.